Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos vícios, temos defeitos, os quais, como bons jardineiros, nós temos que arrancar do nosso coração. Um processo difícil, longo, não iniciou nesta encarnação e também não vai acabar nela, mas podemos dar aí bons passos. E para que possamos caminhar, nós precisamos de um estímulo. E o estímulo hoje é do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, nesta passagem evangélica, significa as convenções organizadas pelo serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Realmente, todos nós conhecemos alguém semelhante a isso, não é? Quantas vezes numa repartição pública, um pequeno detalhe que poderia ser resolvido pelo atendente, temos que voltar e reiniciar tudo de novo. É só um exemplo, mas com certeza cada um de nós conhece muitas pessoas que são assim, são minuciosas demais e acabam não realizando o serviço. Claro que ninguém aqui está ignorando o lado útil das convenções, elas são necessárias. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai ou Deus não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, torná-las em preceito inexpugnável ou obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. Então, por isso que há 2000 anos Jesus já dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Claro que entre os judeus o sábado era o dia do descanso e eles faziam questão disso aí. Hoje em dia se trabalha bem menos e muitas vezes o descanso não é no sábado, não é domingo, mas num outro dia de semana. Então, só que a maioria das pessoas ainda atende a essas colocações como se fossem obediência à lei de Deus. Se está na Bíblia, ponto final, tem que ser seguida à risca. Mas é importante a gente lembrar que a Bíblia, mesmo sendo o livro sagrado para muitos segmentos religiosos, ela muitas vezes traz contradições. Por exemplo, lá no Gênesis, está escrito que Deus criou Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e foi viver na terra de Nod, onde casou com alguém. Então, quando a gente analisa mais profundamente esta colocação, a gente percebe que não existiam só Adão e Eva. Se Caim foi para a terra de Nod e casou com alguém de lá, significa que, além de Adão e Eva, existiam também outras pessoas no mundo. Então, aqui nós percebemos uma contradição e que muitas vezes as pessoas seguem fielmente. Então, as pessoas seguem isso achando que é obediência a Deus. Entretanto, Deus, no seu infinito amor, dispõe de todas as organizações da vida para ajudar a nossa evolução e o nosso aprimoramento. O próprio planeta foi edificado por causa do homem.
Voltamos à Bíblia novamente. Lá diz que o mundo foi criado em 6 dias. E hoje a gente percebe que o planeta Terra tem em torno de 5 bilhões de anos. Então, não são 6 dias, são muitos e muitos e muitos dias. Então, a gente começa a compreender, como eu coloquei, que o planeta foi edificado por causa do homem, a gente compreende a solicitude, a gente compreende o amor de Deus em nosso favor, porque criou todo esse planeta lindo e maravilhoso para quê? Para a nossa evolução. E aí, muitas vezes nós atrapalhamos não só a nossa, mas a evolução dos outros, quando nos prendemos a preocupações inferiores na atividade terrestre. Então é importante a gente compreender que as convenções, elas definem, elas catalogam, elas especificam, elas enumeram, mas não devem tiranizar a nossa existência. É importante a gente lembrar que não só a Terra, mas o nosso sistema solar, a nossa galáxia, o universo, foram dispostos por Deus a fim de quê? A fim de servirem a nossa evolução. E lentamente vamos indo lá. Atualmente estamos encarnados no planeta Terra, que é um dos planetas que ainda está nas primeiras categorias. Já foi muito primitivo, hoje é um mundo de provas e expiação. No futuro, a Terra vai ser promovida e nós também. E se nós fizermos a nossa evolução mais rapidamente, com certeza iremos estagiar em outros planetas mais evoluídos, então aí a gente compreende que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, porque as convenções são importantes, precisamos respeitá-las quando são justas e construtivas, contudo, não podemos fazer delas um cárcere que aprisiona a nossa mente. E quando nós aprisionamos a nossa mente, estamos também aprisionando o nosso corpo. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no sábado, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá. Então, e lembre-se, o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Um beijo no coração e até amanhã, então.